Olá, meus queridos alunos. A nossa aula de hoje é análise da gasolina comum quanto à porcentagem de álcool na gasolina, ok? Aproveitando o conceito de solubilidade das substâncias, vamos ver na prática, mas de maneira teórica, como se analisa uma amostra de gasolina comum quanto à porcentagem de álcool na gasolina. Tá ok? Vamos à nossa experiência. Um analista químico recolheu 3 amostras de combustíveis, gasolina comum, em postos de gasolina distintos, para serem analisadas quanto à porcentagem de álcool presente na gasolina. Sabe-se que, desde 2015, a gasolina comum, que é vendida no Brasil, contém 27,5% de etanol em sua composição. Então, pessoal, esse analista recolheu de 3 postos distintos 3 amostras e fez a análise quanto à porcentagem de álcool presente na gasolina, né? Que é 27,5% de etanol. Tá bom? Vamos ao processo. Em uma proveta graduada de 100 ml, adiciona-se 50 ml de combustível a ser analisado. Esse volume nós vamos chamar sempre de V1, que é 50 ml, tá ok? Vamos mostrar como funciona a nossa proveta graduada. Aqui temos a nossa proveta graduada de 0 a 100 ml, tá ok? Então, nós vamos colocar sempre 50 ml de combustível e adicionamos, completamos o nível de 100 ml, colocamos água destilada. O que é que vai acontecer? A água destilada vai extrair todo o álcool do combustível e esse volume passa de 50. Então, é o volume 2, que esse é o que interessa. Isso aqui é a quantidade de álcool presente na gasolina, né? Que foi extraído pela água, tá ok? Então, vai ser sempre assim. Vamos utilizar esta proveta, vamos adicionar 50 ml de combustível para cada amostra, completar com água destilada e depois verificar essa variação, esse volume de álcool que tem após essa marca de 50. Tá bom? Retornando ao processo. Em uma proveta graduada de 100 ml, adiciona-se 50 ml de combustível a ser analisado. V1, 50 ml. Tá ok? Então, a primeira coisa que nós fazemos, colocar 50 ml de combustível. Em seguida, adiciona-se 50 ml de água destilada, até chegar no V3, e vamos ter o V2, tá? Então, adicionamos 50 ml de combustível e depois 50 ml de água destilada, tá ok? Ao se adicionar a água destilada, agita-se a mistura e deixa-se em repouso por um determinado tempo. Em seguida, observa-se que a água extrai todo o álcool, né, do combustível e fica na parte inferior da proveta, por ter densidade maior que a densidade da gasolina. Então, o álcool, a água, extrai todo o álcool da gasolina e essa mistura, que é uma mistura homogênea, fica abaixo, por ter uma densidade maior do que a densidade da gasolina. Observa-se que o volume sobe para V2. Esta variação é devido à quantidade de álcool na gasolina, tá? Então, nós colocamos 50 ml da amostra, esse volume sobe e o que interessa para nós é esse V1 e esse V2, tá ok? Vamos aos cálculos. Amostra 1. V1, 50 ml, foi a amostra que nós colocamos. V2 passou para 70 ml e V3, 100 ml, mas nós vamos utilizar sempre V1
e V2, tá ok? Então, a fórmula para se calcular a porcentagem é porcentagem de álcool é igual V2 menos V1 sobre V1 vezes 100. Substituindo V2 por 70 e V1 por 50, nós temos 70 menos 50 sobre 50 vezes 100. 70 menos 50 dá 20 sobre 50 vezes 100. Multiplicar 20 por 100 é acrescentar 2 zeros. Portanto, nós temos 2.000 dividido por 50. 2.000 dividido por 50 dá porcentagem de álcool 40%. Pessoal, a porcentagem de álcool aqui na gasolina deu 40%. Está muito acima do especificado, que é 27,5%. Tá ok? Então, analisamos a amostra número 1. Vamos para a amostra número 2. V1, 50 ml, verifica-se que o V2 foi para 66 ml. A fórmula é a mesma, porcentagem de álcool é igual V2 menos V1 sobre V1 vezes 100. V2 é 66, menos V1, que é 50, temos 66 menos 50 sobre 50. 66 menos 50 dá 16, sobre 50 vezes 100. Tá ok? Porcentagem de álcool é 1.600 sobre 50, portanto a porcentagem de álcool é 32%. 32% também a porcentagem de álcool presente na gasolina é alta, ainda continua alta. É menor do que a experiência 1, mas ainda continua alta, ok? Amostra número 3, V1 50 ml, V2 veio para 64, já diminuiu, né? Porcentagem de álcool, V2 menos V1 sobre V1 vezes 100. V2 é 64, V1 50, V1 50 fica 64 menos 50 sobre 50 vezes 100. 64 menos 50 dá 14 sobre 50 vezes 100. 14 vezes 100 acrescenta-se 2 zeros, divide por 50. 1.400 dividido por 50 dá 28%. Pessoal, 28% está dentro do especificado, que é 27,5%. Tá ok? Então, das 3 amostras, a única que se encontra dentro é a amostra número 3. Vamos às conclusões. Conclusões. Na amostra número 1, referente ao primeiro posto, foi constatado um percentual de 40% de álcool na gasolina, portanto, bem fora do especificado, que é 27,5%, com a tolerância 24,75% e 30,25%, 10% mais ou menos, né? 10%, então vai de 24,75% a 30,25%. Como deu 40%, está muito fora, ok? Isso para a amostra número 1. Para a amostra número 2, referente ao segundo posto, foi constatado um percentual de 32% de álcool na gasolina, portanto, fora do especificado. Tá? Na amostra número 3, referente ao terceiro posto, foi constatado um percentual de 28% de álcool na gasolina. Portanto, este posto de gasolina está vendendo combustível dentro da norma, que é 27,5% de álcool na gasolina, para a gasolina comum. Portanto, vai de 24,75 a 30,25, né? Que é a tolerância. Como deu 28%, está aqui dentro. Portanto, dos 3 postos, o único que está vendendo gasolina com a especificação correta é o posto número 3. Tá, pessoal? Vamos à nossa quarta e última observação. É bom deixar bem claro que nesta experiência foi analisada apenas a quantidade de álcool presente na gasolina. Se houver algum solvente orgânico misturado à gasolina, que é muito ruim, não será acusado nesta experiência. Veja bem, pessoal, a gasolina, ela é considerada uma molécula apolar. E o solvente é considerado uma molécula apolar. Como nós sabemos, substâncias
apolares são solúveis em substâncias apolares. E substâncias polares são solúveis em substâncias polares. Então, nesse caso, qualquer solvente que tenha sido colocado na gasolina, ele vai se misturar, que tenha sido colocado na gasolina, ele vai se misturar à gasolina. Quando eu colocar água no combustível, esta água vai extrair o álcool, né? Então, o que vai aparecer vai ser acusada a porcentagem de álcool. O solvente que se encontra na gasolina, que é péssimo, muito ruim para o motor, isso não vai acusar. Então, quando se analisa a gasolina comum quanto à porcentagem de álcool, não se analisa a presença de solvente a gasolina, tá? Para se analisar a presença de solvente na gasolina, utiliza-se outras experiências, como densidade, etc. Ok? Então, pessoal, nós fizemos mostramos para vocês como é feita uma análise de da gasolina comum quanto à porcentagem de álcool, né? Não quanto a presença de oxigênio, de solvente na gasolina, e sim a presença de álcool. Foi analisado 3 postos e observou-se que 2 postos se encontram fora e só um está vendendo gasolina dentro dos padrões, tá ok? Então, fizemos uma aplicação da aula passada, que foi solubilidade de substância, tá bom? Então, a nossa aula se encerra por aqui e todos vocês, um abraço.